Oi galera, hoje eu tô aqui no nosso primeiro podcast com o meu mestre Rodrigo, professor de futebol e meu professor de futebol também. E hoje eu vou responder perguntas com ele, que ele já foi jogador de futebol. Bem com você? Sim. Joia? Joia. Você tá bem mesmo? Tô bem mesmo. Que bom, obrigado por você ter me chamado. De nada. Fechou? Uhum. Vamos começar? Bora. Então bora. Qual foi o gol mais importante da sua carreira? Na verdade, eu jogo de lateral, né? Então é um pouquinho difícil de fazer gol. Eu tento mais ajudar a galera a fazer gol com cruzamento ou com passe do que fazer gol. Mas tem uns gols que foram importantes. Na semifinal, que eu fiz um gol, que foi num campeonato do Taboão da Serra, e aí eu pude ajudar a equipe pra gente passar pra final. Teve um outro também que foi importante, que foi a primeira Copa da Paz que o Palmeirense ganhou, que a gente foi pros pênaltis, e aí eu fiz o último gol de pênalti, então foi importante pra mim, que marcou em mim isso. Qual foi o primeiro time que você jogou na sua carreira? Então, o futebol pra mim se iniciou quando eu tinha 12, 13 anos. Eu jogava futebol numa escolinha perto da minha casa e ia por diversão. Me levaram para fazer uma peneira no São Paulo. E aí eu fui ficando, voltando, e quando eu percebi, eu já estava jogando lá no São Paulo. Então foi meu primeiro time, foi o São Paulo, onde eu aprendi a jogar futebol mesmo. O futebol da Várzea lá no Clube de São Paulo é diferente do que você ter jogado como ex-jogador de futebol? Então, tem algumas coisas diferentes, sim. O profissional, eles treinam todo dia, cuida da alimentação. Não, no profissional. Então, eles ficam lá de concentração. Então, um atleta profissional, sabe? Tem acompanhamento dos médicos. A várzea está muito diferente de antigamente. Hoje não, a galera se cuida para jogar. Essas coisas são diferentes do profissional para a várzea. Qual foi o momento mais engraçado do futebol para você? O momento mais engraçado do futebol? Aí você me pegou. Engraçado. A few moments later. O que tem engraçado no futebol são as resenhas, depois de um jogo que a gente ganha importante no vestiário, aí resenha com os companheiros do time, então a gente começa a fazer uma brincadeira com cada um. Então isso é muito assim engraçado no momento depois do jogo. Você acha que crianças devem fazer esporte que nem adultos? Eu acho sim, é muito importante. Eu acho que o esporte é uma coisa que todo mundo deveria incluir na sua vida, que faz muito bem, tem vários benefícios, né, o esporte, principalmente para a criança, para o desenvolvimento dela, então acho isso muito importante. Então, qual foi o seu melhor amigo que você já jogou junto? No tempo que eu era criança, admirava muito o Kaká, porque eu joguei com ele na base do São Paulo inteira, então admirava muito ele, um cara que jogava demais desde quando era novo, então era a promessa do São Paulo que é o último jogador brasileiro melhor do mundo. Então admiro muito ele por pessoa também, um cara que tem caráter, que é um cara de uma índole boa. Agora sim, recentemente, jogando, né, que aí eu fui jogar com ex-profissionais também, lá no Clube de São Paulo, como na Várzea. Um amigo também que eu fiz, o Michel Bastos, admiro muito ele, por ele ser da minha posição, jogou na seleção brasileira, então admiro muito ele. Qual foi os estágios que você já jogou? Eu já joguei no Morumbi, já joguei no estádio do Bragantino, já joguei na Vila, já joguei na Vila, já joguei no Prudeitão, onde o Ronaldo Fenômeno quebrou o muro lá contra o jogo contra o Palmeiras. Lembra? Do Corinthians? Já joguei no estádio do Palmeiras quando era antigo, não quando era o Allianz, quando era o Parque Antártica. Qual é o melhor jogador que você acha hoje? Eu gosto muito do Neymar, né? Ele joga demais mesmo. O Vinícius Júnior, né? Tá jogando muito, Vinícius. O que você acha que uma criança ser um jogador de futebol tem que estudar, tem que fazer o quê? Tem que estudar, sim. Tem que estudar, tem que conciliar o esporte com o estudo. E segundo, criança também a começar a jogar, começar a treinar, mas também tem que deixar, porque criança precisa brincar também, então não precisa ser uma coisa muito
puxada, assim, uma responsabilidade muito alta nela. Então tem que ter dedicação, cara, para jogar futebol, para virar jogador de futebol não é fácil não. É ficar longe da família, fazer escolhas que é difícil, não é simples não. Por que você não foi para a Europa, sendo que você teve uma grande oportunidade de ir para a Europa? Então, eu tava com 16 para 17, foi quando eu saí de São Paulo e eu fui jogar no Santos, fiquei um ano no Santos e depois eu tive uma oportunidade que fui vendido para um time da Áustria para mim jogar o UEFA com 18 anos. A Champions League? Aí eu tinha 17 anos, não tinha noção de como que era, como que seria, então eu fiquei com um pouco de medo e eu não sabia. Não tinha noção sobre o meu potencial, não tinha noção do que eu poderia me tornar e meus pais também não tinham, então eu ia mais na minha vontade. Então eu fiquei com medo e aí não fui. Fiquei com medo de não ver mais meus pais, sei lá, medo de infância mesmo, de moleque. Por isso que hoje em dia a molecada tem muitas pessoas profissionais por trás para auxiliar isso, para auxiliar como atleta, entendeu? Então agora vamos falar sobre a pergunta de futebol. Tá bom. Como que você virou professor? Como eu jogava futebol e o dono do Praia me conhecia e eu trabalhava com ele numa outra empresa na área de projetos e ele teve a ideia de montar o Praia. Então ele me convidou, me fez uma proposta e eu um pouco com medo porque eu não tinha ideia de como seria, porque eu não tinha contato com o futebol, né? Só tinha jogado futebol minha vida toda. Tinha ido trabalhar com ele na área de projetos, que é onde eu sou formado hoje em engenheiro elétrico. Então foi para mim uma experiência totalmente nova, onde eu tive que correr atrás para aprender várias coisas. Cara, tô curtindo muito. De verdade, gosto muito de esporte, não importa o esporte que seja, eu quero ser incluído, eu quero fazer. Foi uma coisa que foi muito boa assim pra minha vida. Esse foi mais um podcast com o meu professor Rodrigo Médici. E muito obrigado pelo participar pelo primeiro podcast aqui do canal Play com Miguel. E que você que tá vendo esse vídeo, que quer fazer uma aula com o professor Rodrigo Médici, pode ir lá e vai lá no Instagram e fala com ele. Fechado, eu vou deixar o meu Instagram, beleza? Beleza. Que é @Rodrigo Médici com 2 i no final. Tá. Fechado? Fechado. E eu agradeço por você ter me chamado. Fico muito feliz por isso. Eu também vou evoluir tanto no futebol quanto no futebol. E tentar ser um belo jogador de futebol. Eu agradeço por você ter me convidado, que você possa crescer e treine bastante, se dedique bastante, você tem futuro. Fechado? Fechado. Obrigado. Então foi isso, gente. Continua acompanhando o Play com o Miguel. E no próximo episódio vai ter mais craques pra vocês que vocês esperam por esperar. E no próximo vídeo tem mais.